professor. Por isso é que boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo à Revista da Semana com Silvério Cunha e José Faustino. Ora, hoje começamos com um tema que tem marcado a semana, o apagão. Ora, o país ficou sem eletricidade por volta das 11h30 da manhã de segunda-feira. A minha primeira questão é como é que isto aconteceu e porquê? Professor Silvério Cunha, boa tarde. Muito boa tarde. Bem, olha, eu costumo dizer a brincar e a falar a sério ao mesmo tempo que este é um daqueles casos em que a minha ignorância só se pode comparar com o meu desconhecimento. Portanto, eu não percebo nada do assunto. A verdade é esta, mas há uma coisa que eu sempre pensei, e isto é mesmo assim, eu pensava antes do apagão, penso depois do apagão, até porque eu já tenho idade para me lembrar, houve um apagão célebre, o apagão da cegonha, que apanhou grande parte do país há muitos anos, há umas décadas. Eu na altura era um jovem e lembro-me perfeitamente de ter estado umas 14 ou 15 horas sem eletricidade, em Coimbra. E acontece que ela só voltou muito tarde, até acho que penso de madrugada mesmo. Eu já acho que não dei por ela, os meus pais é que terão dado pelo regresso da eletricidade. Portanto, e nessa altura foi por causa de uma cegonha que aterrou inadvertidamente em cima de um sítio qualquer fundamental. Ela, enfim, foi pura e simplesmente estorricada e acontece que, isso, na nossa aldeia falou-se muito disso, como é que uma cegonha, aterrando mal num sítio, podia provocar uma coisa daquelas. Na altura, provavelmente podia, não sei. Ainda hoje isso acontece. Ainda acontece, pronto, é isso. Porque há, eu não quero exagerar, mas centenas de ninhos de cegonha. Aliás, a REN, ou antes da REN, puseram estruturas próprias em cima dos postos de alta tensão para elas fazerem ninho. Mas elas fazem ninho em todo o lado, menos nas estruturas que puseram. Nas estruturas, é. Portanto, as cegonhas, enfim. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que, efetivamente, esta questão apenas, o que suscita sempre em mim, sempre suscitou. Aliás, eu devo dizer que também, o José Faustino também certamente é desse tempo, somos da mesma idade. Nessa altura, era frequente em Aveiro, em Coimbra, haver apagões, era muito frequente nas cidades haver apagões. Nos anos 50, 60, 70, 50, não me lembro, claro, mas nos anos 60, 70 havia apagões. Casa havia um candeeiro a petróleo, dois sempre preparados, aquilo era natural. Os meus pais também tinham. Estávamos a almoçar, a jantar, por exemplo, a almoçar não tinha luz, mas ao jantar apagava a luz. Olha, acende aí o rosto. Com um fósforo acendia-se o que continuava. Era o que os meus pais tinham também. Bom, e acontece que, portanto, digamos assim, nós somos da geração que estava habituada aos apagões. Bom, agora, o que suscita para mim a questão sempre do apagão, deste caso concreto, é este. Em primeiro lugar, é o problema de haver redes que são hoje uma rede ibérica, pode ser a rede europeia, pode ser tudo, ou seja, a questão é uma rede nacional e não uma rede internacional, digamos assim, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a questão que se coloca hoje, e para mim é importante, é a questão energética em si, e saber que se um país pode transitar ou não, e em que termos é que pode transitar, digamos assim, abandonância das fontes de energia clássicas ou habituais, em troca de quê e com que garantias. Essas são as questões que, de facto, a mim preocupam sempre assim. Porquê? Porque há uma coisa que eu sei, o José Faustino certamente saberá mais do que anda mais informado sobre esse ponto de vista que eu, de certeza absoluta, e acontece que eu estou convencido, vai explicar isso muito bem, mas acontece que eu penso sempre uma coisa, que é há uma questão que eu vou abordar, aliás, não vou abordar a questão do apagão noutro ponto do nosso programa, mas devo dizer que é uma questão que a mim me irrita muito. É que nós, Portugal, temos muitos problemas sérios para tratar. Este é um deles, a transição energética é um deles, concordemos ou discordaremos, até porque eu posso discordar e dizer não e vamos fazer isto, ou sim e vamos fazer aquilo, quer dizer, tem que haver uma alternativa. Não se pode, é nada fazer. Tem que haver um caminho objetivo, tem que haver debate sobre isso e naturalmente o eleitorado, por exemplo, tem que saber o que se passa. A função dos partidos políticos, todos eles, sem exceção, grandes, pequenos, médios, é discutir as questões importantes que interessam ao país. Ora bem, quando aconteceu o apagão, quando eu percebi que era um apagão, porque eu percebi, eu julgava que era uma falha momentânea de luz, eu estava na rua, quando eu percebi que era um apagão, e quando mais tarde, quando cheguei para casa, vi que estava tudo apagado, enfim, havia falhas em tudo e tal, e estavam a falhar em tudo. Aliás, eu surpreendi-me, devo dizer, que não tenha falhado a água. Em Braga falhou, por exemplo, o abastecimento de água, não tenha falhado a água, não tenha falhado o gás, inclusivamente, porque de facto, com o tempo, eu penso que todas essas energias são captadas através de geradores, penso eu, ou máquinas que tratam disso. Portanto, com um apagão generalizado que durasse muito tempo, tudo ia abaixo. Portanto, ficámos, e claro, e naturalmente hoje, todos nós, em maior ou menor grau, somos afetados pela falta de comunicações, que se baseiam todas em sistemas informáticos e, portanto, a energia é fundamental. Eu queria concluir dizendo assim, só para concluir esta parte, dizendo assim, na verdade, o apagão teve uma virtude.
mostra que nós somos profundamente e mais do que nunca interdependentes. No tempo dos nossos pais, José Faustino, as nossas mães iam buscar o candeeiro a petróleo. Hoje, isso é uma coisa que já ninguém se lembra, e eu nem sei se encontraria um candeeiro a petróleo dos antigos. Bom, acontece que, ou seja, hoje nós somos ainda mais interdependentes. Não, professor, faziam outra coisa, posso já antecipar um bocadinho, há uma coisinha aqui para dizer. Outra embuste que os nossos políticos, já lá chegaremos, mas lançam. Os seus pais e os meus faziam outra coisa. Fazíamos outra coisa. Quem tinha telefone em casa telefonava, analógico, telefonava para a Câmara, e a Câmara dizia-lhe: olha, sim senhor, porque a Câmara é que fornecia os serviços ministeriais. É verdade, é verdade. E até dizia: olha, aí o Piquete anda a fazer isto, anda a fazer aquilo, e o senhor tinha uma informação atualizada correta da situação. Passava aos vizinhos, a ver, porque um vizinho também tem luz e tal, olha, já liguei para lá e tal. Verdade, pura verdade. Isso acabou. Portanto, há uma coisa que é interessante e que dá para mostrar, e era aqui e concluo esta parte aqui, que é, por um lado, portanto, eu não sei nada sobre como é que se faz, o que é que foi, o que é que originou, o que não originou, portanto, agora, o que eu percebi foi, primeiro, é um assunto fundamental, porque sempre foi, antes do apagão, mesmo não houvesse apagão, ou seja, deve funcionar o princípio de precaução. Uma sociedade tem que planear o que pode acontecer de grave, verdadeiramente grave. E aí, isso é uma questão, para mim, é interpartidária, é uma questão política, sim, mas é interpartidária, é uma questão que se põe a uma sociedade inteira, de para onde der, seja como for, e onde interessa a eficiência, a eficácia e, naturalmente, o baixo custo dentro da eficiência também. Portanto, isso tem que acontecer. Portanto, eu fiquei pasmado, porque, efetivamente, de repente, parece que houve o desmoronamento geral. E devo dizer uma coisa para acabar, é que quem tem filhos adolescentes e mais jovens, contou que alguns deles ficaram perfeitamente sem saber o que fazer. Ficaram desazados, como se costuma dizer. Diziam: mas que coisa é esta? E quando os pais, a uma certa hora, disseram assim: olha, vamos tentar fazer um daqueles jogos que se fazia, jogar carta, uma coisa qualquer assim, diziam: o quê? Mas o que eu quero é vir para as redes. Ou seja, o apagão deu simultaneamente, e concluo, uma ideia do que é uma sociedade profundamente interdependente e da necessidade, portanto, de se pensar nas questões de fundo a sério, seriamente e a sério, com seriedade e a sério. Segundo, mostra como nós hoje estamos tão distantes e paradoxalmente tão próximos de tempos em que as questões não tinham esta gravidade civilizacional. Porque, voltaremos já a isso outra vez, as manifestações do que aconteceu entretanto, a nível de pontos de abastecimento, etc., foram demonstrativas de que a sociedade não está preparada para estas situações. Porque ninguém está preparado para isso hoje em dia, porque vivemos numa civilização que julga que a informática resolve tudo por obra e graça do Espírito Santo, e não é assim. Já agora, só vou-me adiantando. Não, outra coisa. Passe-lhe a palavra. Não, mas a Ana já introduz o que ela quer, mas é só para completar aquilo que o professor está a dizer. E eu aconselho e pratiquei isto no dia do apagão, que era outra coisa que também se fazia, não sei, lá onde o professor morava. Na minha rua fazia-se isso, no meu bairro, e que se repôs outra vez. Parecia um comitê de moradores. Os moradores ali, os meus vizinhos, juntámos ali uma série deles, mais de cima da rua, mais do meio, juntámos ali. E curioso, o seguinte, monta-se ali um espírito de interajuda, pelo menos entre os que estão, preocupação com os que estão, que é uma situação que eu também posso falar, dos doentes, o tal que morreu. Infelizmente tenho uma vizinha minha que está nessas circunstâncias. E eu estava preocupadíssimo o que é que acontece, e tranquilizaram-me, não, já veio uma garrafa para um dia e meio, e isso está tudo ok, vai ser com garrafas, está tudo controlado, não se preocupe. E a informação que íamos passando ali uns aos outros, na rua, ali, conversa, não tínhamos nada para fazer, não fomos jogar às cartas, não tínhamos redes sociais, nem somos pessoas de redes sociais. E é engraçado, a nossa informação ali da rua estava toda correta. Estava toda correta. Com o pouco que se ouvia, e já explicarei isso do rádio, essas coisas todas, com o pouco que se ouvia, aquilo pouco que não sabia, sabíamos o diz que disse, a calamidade, 6 meses, isto arder tudo e não sei o quê, até à informação, isto até à meia-noite, o Primeiro-Ministro diz que isto até à meia-noite ia ser reposto. Toda a gente recolheu a casa mais ao fim da tarde, íamos encontrando de vez em quando, em tranquilidade, e de facto cumpriu-se tudo aquilo que a gente previa. Isto é extraordinário. A malta nova tem que ver isto numa outra abordagem. Portanto, há coisas positivas neste apagão. Eu já falarei mais disso também à frente. José Faustino, porquê ter acontecido este apagão? Quem são os principais culpados? Eu vou tirar a palavra culpado, vou substituí-la por responsáveis.
pessoas com responsabilidade nisto, não é? E porque não se trata de nenhum tribunal, nem de julgamento de ninguém. E não vou julgar ninguém individualmente. Vou falar em nomes de organizações, de países e tudo isso, até porque também estamos próximos do período eleitoral e da campanha. Mas podia falar menos que o culpado é o porteiro de um ministério qualquer. Não vou dizer isso, nem sequer vou dizer que é o Dr. António Costa, que também é, mas pronto, isso agora está lá na Europa e, aliás, é o principal responsável, na minha opinião, mas agora já não tem funções executivas. Ele fez, deixaram-no fazer e continuaram com o mesmo que estava feito. Portanto, não é sozinho culpado. A culpa é de Portugal. Ora bem, o que é que aconteceu? Primeiro, eu sou jornalista, não sou engenheiro eletrotécnico, não tenho essa formação, nem sou especialista em energias. Mas é um dos problemas que me preocupa. Tenho curiosidade com algumas coisas e ando sempre mais ou menos em cima disto tudo e acompanho toda esta situação. A Ana pergunta o que é que aconteceu. Bom, aquilo que eu apurei, e eu estou com uma outra, não bebo do fino, portanto não tenho informação privilegiada de lado nenhum, só da vizinhança, da comunicação social, e aquilo nas redes sociais consulto, é a informação que eu tenho. A informação que eu tenho, e o filme que eu vou descrever, qualquer pessoa que nos está a ouvir tem acesso à mesma informação que eu tenho. Procurem-na. Nas redes sociais não está lá. O que é que aconteceu? Há uns anos, já sabem que para nomes e para datas é um problema que eu tenho. Como isso foi anunciado com muita pompa e circunstância, quando foi a privatização dos fornecimentos elétricos, deixou de haver o monopólio da EDP, passou a haver várias companhias a distribuir em baixa para as nossas casas, e foi formado o mercado ibérico de energia. O mercado ibérico de energia o que é? É a junção de Portugal e Espanha como se fosse um único mercado. Isto para o consumidor doméstico, para nós, isto não tem grande importância, mas a nível do país e daquilo que o professor falava, a nível macro, das estratégias que devemos discutir politicamente e que todos devemos saber, pelo menos ser informados disso, é importante, porque o sistema funciona da seguinte forma. Não vamos meter ainda a inteligência artificial, porque eu não sou deslumbrado para a internet, para o digital, nem para a inteligência artificial. Portanto, aquilo funciona, claro. Hoje está tudo suportado em redes informáticas, a pouco e pouco vai-se introduzido sistemas e software de inteligência que usam a inteligência artificial e outras coisas que hoje são chamadas de inteligência artificial e que antes não se chamava assim, mas pronto, softwares. E então acontece o seguinte, o sistema em Portugal e Espanha vai buscar fontes de energia onde ela for mais barata, o que está correto. Embora isso seja tudo em alta tensão, porque depois na distribuição em média e baixa tensão, e pelo menos em baixa tensão, correntes fracas que nós tivemos em casa, os 220 volts, isso não tem influência na fatura. Isso levava-nos uma conversa muito longa. Que havemos de falar nelas, que é a distribuição do mix de energia que está desequilibrado em Portugal. E houve necessidade, em determinada altura, Portugal optou por ter energias alternativas e ser autossuficiente em energia. Mas distribuiu mal a mistura de fontes de energia, porque anulou uma série de hidroelétricas a carvão, outras a gás natural, sem acautelar a substituição por outras e sem criar fontes alternativas. Agora posso fazer uma pergunta? Pergunte. Então, e apostou-se mais em quê? Primeiro nas eólicas. Sim, isso foi uma corrida tremenda, sim, porque aquilo não era rentável economicamente. Não, agora é mais ao fotovoltaico. Embora o fotovoltaico, como há muita procura, o mercado, portanto, como a procura é muita, altera-se, fica mais barato, não é? Portanto, altera-se, é o mercado a funcionar. E o Estado está a concessionar essas coisas a um preço mais barato cada quilowatt-hora, não é? Nas eólicas, como ninguém pegava naquilo, o que é que o Estado fez? E eu não vou te falar nomes, as pessoas lembram-se com certeza quando é que isso foi. Que esse pelo menos tinha ideias para o país. E então, o Estado garantiu durante X anos pagar aos produtores de energia um X por cada quilowatt-hora. Houvesse o que houvesse, isso estava sempre pago. Quem é que pagava em última instância? Os consumidores. Mas não pagavam tudo. Porque há eu não sei qual o nome técnico agora escapa, uma reserva de consumo, que é uma dívida muito grande que o Estado tem para com os operadores.
está lá, 100 milhões de euros, que tem que ir pagando a pouco e pouco, mas vezes distribuindo as faturas, é um esquema muito complicado. E ainda vou agora detalhar a fatura da eletricidade, que isso ainda é outra complicação maior. Mas metade daquilo é que é a energia elétrica, o resto que pagamos é outras coisas. E, portanto, eu até lhe digo, houve juntas de freguesia no Norte a meterem-se no negócio das eólicas. Eu tetei 1 ou 2 casos no Norte, quando andava aí mais para o país, e tetei 2 juntas de freguesia que tinham 2 turbinas, cada uma turbina elétrica. E esse preço, hoje, vamos assim para ter uma ilusão, uma ideia, é mais caro. Portanto, a energia, consegue-se importar energia, por exemplo, de Espanha ou de França, ou de onde ela vier, a 1/4 do preço. Isto para nem exagerar. E quando às vezes temos uma produção tal de energia que ninguém aproveita, nem a exportamos, nem a consome, ela gasta-se. Porque a energia elétrica não se consegue acumular só em baterias ou transformá-la em outra coisa qualquer, água, qualquer coisa. Mas eu não posso estender muito, senão não entramos no assunto. Portanto, o que é que aconteceu às 11h33 de segunda-feira? O que aconteceu foi que, de repente, houve uma falha. Esse é o mistério disto tudo, ainda não se sabe onde é que falhou. Pode ter falhado numa fonte espanhola, pode ter falhado no abastecimento de França para a Espanha e também pode ter falhado de Marrocos para a Espanha, porque a Espanha recebe desses lados. Por sua vez, nós recebemos de Espanha. Mas a falha foi ali. E ao haver uma falha ali, é como se nós ligarmos um aquecedor, um secador de cabelo de 3.000 watts e tivemos uma potência instalada, já temos outras coisas ligadas, a máquina está a lavar a roupa, a outra está a lavar a louça, aquilo, o disjuntor dispara. Isto é micro, é macro, é o país inteiro. O país inteiro está a consumir 1.000, de repente o abastecimento passa para 600 e aquilo dispara tudo. Para se defender todo o sistema, desliga tudo. Foi o que aconteceu em Portugal, em Espanha e em Portugal, praticamente ao mesmo tempo, aquilo é praticamente instantâneo. Há quem diga, eu suspeito, isto é especulação, que a origem poderá vir de França, e já falaremos mais adiante sobre isso, porque houve uma notícia, depois desapareceu, a dizer que havia um fogo, houve um incêndio que estragou uma linha de alta tensão da entrada da eletricidade em Espanha, vinda de França, mas não sei se é isso. Isso é o que está para apurar. E o que é certo é que, falhada a energia, o que aconteceu é que ele disparou. Portanto, havia que repor. Mas para repor, se não se tem anulado a central térmica, são as duas térmicas, de Sines e de hidrotérmicas, portanto, não sei, de água, hidroelétricas, Sines e Pego, ao pé de Abrantes e de Sines em Sines, isso não havia problemas, porque essas duas centrais tinham arranque automático, tal como tinha a outra, lá para o pé do Porto, para Gondomar, a da Tapada do Outeiro, também a termoelétrica, e a hidroelétrica de Castelo de Bode, que infelizmente não arrancou sozinha, é aquilo que eles chamam o Black Start. Portanto, arranca quando no escuro, né? Portanto, arranca automático, quer dizer, aquilo vai abaixo e ela arranca. A de Castelo de Bode não arrancou. Teve que ser com um gerador exterior a ajudá-la a arrancar, porque ela precisa de energia. Isto do gerador, só aqui um apontamento. Isto já foi problemas complicados. Eu lembro-me lá, professor, aquela cidade, Nova Orleans, que fica abaixo do nível do mar. Houve problemas nas inundações com os geradores, e especialmente naquela central nuclear japonesa, os problemas também foram os geradores. Não acautelaram o problema de geradores, porque ainda que a central produza energia, se ela estiver a zero, se ela estiver em stand-by, mesmo em stand-by, precisa de energia acumulada, precisa de geradores, precisa de baterias, precisa disso tudo. Grupos de emergência. E não existiam no Castelo, falharam no Castelo de Bode, mas a REN, ou lá quem é dessa responsabilidade, acho que é a REN, rapidamente arrancou com aquilo e foi a primeira a ser reposta. Daí que os nossos amigos, isso tem muita importância, a Lisboa e os políticos e tudo isso, mediram o país pelo que estavam a viver em Lisboa. Para eles Lisboa é Portugal, mas não é. Lisboa é Lisboa e Portugal é Portugal. Depois, para acabar a conversa, o arranque tem que ser manual e o que é que a REN, portanto, o gestor da rede pública, o que é que pensou? Bom, não vamos esquecer Espanha, temos capacidade própria, vamos arrancar com as nossas centrais à mão a pouco e pouco. Mas aquilo não pode ver, tem que ser a pouco e pouco, chamam eles para estabilizar a rede, não é? Portanto, eu não sei tecnicamente muito sobre isso,
Podia dizer mais qualquer coisa, mas também não vale a pena. O arranque tem que ser a pouco e pouco, resumo, para aquilo não desligar outra vez. E daí que nós tivemos entre 10 a 12 horas. Eu na minha casa tive 12 horas, não foram 10 como eles dizem que foi o apagão. Não, para mim foi 12 horas. Eu sei que chegou a Évora 2 horas antes na minha casa. A minha casa também não é o universo, mas Lisboa também não é o universo. E portanto, aquilo depois arrancou muito mais rápido até do que aquilo que era previsto em situações destas, e foi isto que aconteceu. Não foi mais do que isto. Não foi mais do que isto, foi o que aconteceu. Professor, há soluções para tornar o país resiliente às falhas da rede espanhola? Isso eu não sei. Agora que eu sei é uma coisa. Sei que a questão que se coloca sempre é esta, é saber se nós temos interesse em estar tão dependentes destes sistemas de integração ou não. Eu parto sempre do princípio que os sistemas de integração são, digamos, têm vantagens, sobretudo no custo, penso eu, terão vantagens se os sistemas estiverem bem pensados, bem cautelados, e portanto nós não temos, não sei se seria, digamos assim, mais eficiente nós produzirmos sozinhos a nossa própria energia elétrica ou importar. Pagávamos 3 vezes mais do que estamos a pagar. É o que eu penso também. Portanto, acontece que, em princípio, a questão não está aí. A questão não está nem duvidar disso. O que eu penso é que é um problema de ordem técnica, isto é, tem que se pensar numa política de energia e cautelar tudo o que há a cautelar. O José Faustino explicou agora que, por exemplo, no fundo falharam sistemas que podiam estar perfeitamente a funcionar, ou então não deixaram, deixaram de existir. Tem que estar mais centrais, de prevenção, digamos assim. Não automáticas. Porque é o melhor sistema, que elas equilibram, o sistema equilibra-se todo sozinho. E, portanto, a questão que se põe é essa. Portanto, tudo isto vai bater sempre à velha questão, que é, nós aparentemente, o que tudo isto sugere é que nós não estamos suficientemente equipados, porque nunca se pensa que estas coisas acontecem, só quando acontecem. Ora, bom, não, pera lá, professor, o governo português há 3 anos que anda a ser avisado, e eu vou-lhe dizer, o engenheiro Mira Amaral, o diretor-geral de Energia, um professor que eu não sei o nome do Instituto Superior Técnico, e salvo erro, na altura, o bastonário da Ordem dos Engenheiros. Pois, geralmente as coisas foram avisados, tal e qual o que aconteceu. É sempre assim. Digamos assim, casa roubada, trancas na porta. Pronto. E o que acontece é um bocado isso. E eu penso que a nossa sociedade é muito assim, e o poder político vai muito nisso, até porque depois há aquela ideia de que, também nota-se uma coisa, falaremos disso depois, penso eu, mas quando eu critiquei há bocado o não se debater as questões importantes, passa por uma ideia que é esta. As questões importantes representam sempre muito dinheiro e, sobretudo, investimento e tempo para que se veja que foi útil. Por exemplo, esta questão do apagão. Não há apagões todos os dias. E, por isso, o que é que sucede? Mas, se houvesse um apagão, por exemplo, como no disco que eu ouvi também, a dizer que era 72 horas, ou fosse mais tempo, seria uma desgraça. Então, o que acontece? É que, nessas alturas, é que se vê se tudo aquilo que foi investido e que está, portanto, a render e a proteger, dá resultado. Ora bem, o que há é muito aquilo que eu chamo o presentismo. Nós vivemos o aqui, já e agora, e nunca nos lembramos do amanhã. E acontece que esse amanhã, de facto, tem que ser cautelado minimamente, é uma questão de ordem racional. A nossa sociedade, eu sou franco, acho que a nossa sociedade tem propensão para não pensar muito no assunto. Se um político vier falar, também os políticos têm a obrigação de falar nas coisas que não são agradáveis para ninguém, mas se um político vier dizer assim, nós temos que repensar com antecipação, isto assim, assim, as pessoas vão dizer, é um despesista, não vale a pena, ou não dão importância. E, portanto, nós também somos um país um bocado assim. Eu acho que há uma certa falta de planificação, ou de capacidade, melhor dizendo, de planificação na nossa sociedade. Portanto, eu julgo que, sinceramente, acho que o que falhou aqui não foi tanto estarmos integrados ou não integrados. Integrados é bom. Agora, o que falhou aqui foram estas salvaguardas todas que devem ser pensadas numa política de energia séria e a sério. José Faustino, já que o professor Silvério Cunha falou aqui na política, podemos já falar aqui deste assunto. O poder ficou silenciado com o apagão. Onde andaram as lideranças política nacional e local? Não, andaram aos papéis. O problema, a crítica, eu já vou aos políticos, que também há pouca coisa para dizer. Havia muito, mas há pouca coisa para dizer. Mas há aqui uma coisa que tem que se dizer. É que nas televisões e nesses sítios todos, os políticos, o governo e a oposição e os políticos todos, para ir àquilo que querem, dos políticos, andaram... Para eles o apagão foi Lisboa. Mas acontece que as antenas espalhadas pelo país não têm geradores, têm baterias. E a duração delas acaba, aqui em Évora, pelo menos o meu telemóvel, ao fim de 2 horas, acabou-se. 1h30, 2 horas, andei a ver. Às 4 da tarde, eu mais o Francisco Romaneiro, que ele tem acesso a isso tudo, tivemos a ver às 4 da tarde as redes todas. Eu fui visitá-lo, tivemos a ver as redes todas, eu tinha lá as redes todas. Estavam todas em baixo.
apenas a MEL era intermitente, não se conseguia falar, não se conseguia fazer coisa absolutamente nenhuma. O problema é este. Não foi só um apagão, o apagão da energia elétrica foi praticamente a 100%. Não, foi 100%. 100%. Isso eles também sentiram em Lisboa. Agora, o que eles não sentiram, como nós, foi o apagão das telecomunicações e da internet. Ou seja, as pessoas ficaram completamente isoladas. Não chamavam bombeiros, não chamavam isto, não chamavam aquilo. Portanto, o governo podia dizer aquilo que dissesse, que ninguém o ouvia. E às rádios, que foi a única que lá estava, aliás, é aconselhado que as pessoas tenham um rádio a pilhas, mas é preciso ter pilhas para eles trabalharem. Porque às vezes as pessoas têm rádio, como era o mercado, mas não tinha pilhas. Mas tem os autorrádios dos carros e por aí. Mas depois é uma política complicada. Eu já lá vou também essa parte das rádios, porque foi o herói, mas é um herói que não é bem assim. Foi porque tinha que ser. Mas aqui não chegaram informações, só através da rádio, de facto. Portanto, eu acho que o governo respondeu o que tinha que responder, não levantou grandes alarmismos. Soube-se mais ou menos cedo, ainda havia luz, que o primeiro-ministro disse até ao fim a RAN diz que até ao fim do dia é tudo reposto, eu não tenho problema, não há motivo para nos preocuparmos. E eu tenho que acreditar em alguma coisa e de facto isso cumpriu-se. Agora, é preciso falar nisto, é que antes, aquilo que eu estava ali há bocado a falar com o professor Silvério Cunha, antigamente, quando a rede era analógica, aquilo eram 2 arames de cobre, que lá estavam ligados ao telefone. Nem que chovessem picaretas em brasa, aquilo estava sempre a trabalhar, até porque o operador de telecomunicações, que naquele caso era a Telecom e antigamente era os Correios, tinha casas cheias de baterias de emergência e geradores e tudo aquilo não ia abaixo. E telefonava sempre. Hoje está tudo suportado em fibra óptica e a fibra óptica vai abaixo. Se não houver eletricidade, vai abaixo. E não há telefone fixo sequer, não há internet, não há televisão, não há nada. Zero, esqueçam isso. Porque eles falam ainda hoje como se a internet estivesse a trabalhar. Mas a internet não trabalhou. Nada trabalhou. Portanto, o apagão foi na energia e a 90% nas comunicações. E isto é tudo preocupante. Porquê? Já falei sobre os telefones, mas falo sobre mais. Porque tem havido uma campanha, não descarada, mas mais ou menos encoberta, e o pessoal está a alinhar. Eu não sei. O professor Silvério Cunha, na sua casa, se calhar é tudo elétrico. Parte é gás. Pronto, o senhor ainda tem, eu também tenho. A Ana? É mais elétrico. Quase tudo. Sim. O fogão é elétrico. Sim. Tudo elétrico. Pronto, não tem nada. Não tem nada. E eu tenho em casa uma caldeira a gás, que por sua vez tem muita eletrónica, trabalha a eletricidade. Foi abaixo. Aliás, o gás também dependeria da energia. Esse nível. Também, isso é outra influência. Aliás, a água também. Aliás, em Braga foi a água e aqui que foi captada. Aqui em alguns sítios mais altos de Évora acho que sentiram, mas felizmente o reservatório deu para isso. Aliás, o Presidente da Câmara já veio dizer e a Câmara de Évora já disse que não havia, que tem que se tomar precauções, não é deles, aquilo é da responsabilidade deles, para haver um sistema duplo, não é? Para o transporte de água para Évora. Porque se despejar no depósito as bombas não trabalham porque as bombas são elétricas. Mas dizia eu, as pessoas em casa, há muita gente, eu não sei quantificar a porcentagem, mas se calhar arriscaria aí 20 ou 25% de portugueses estão ligados só à energia elétrica. Ou mais. E estão completamente sem nada. Absolutamente não tem nada. E isso há que reconhecer essa situação. A Presidente da ANACOM já disse que ia verificar o caderno de encargos quando foi dos concursos, se as antenas têm que ter ou não, no fundo as antenas suplementares, se têm que ter ou não tem geradores. Eu duvido que lá no caderno de encargos tenham, porque eles quando concorreram e instalaram as redes tinham menos antenas do que têm hoje. Acho que há uma das redes, só para se ter uma ideia, são 5.700 antenas que tem ao longo do país. Estou a falar de Portugal continental. Portanto, é muita antena. São 5.700 geradores. Aliás, não sei, penso que a rede, não sei se é toda, penso que sim, não é dos operadores. É de uma empresa que eles venderam, aquilo era da PT, foi vendido e houve uma empresa que comprou, portanto, que é responsável pelas antenas. Portanto, penso no caderno de encargos, isso não estava lá. E, portanto, foi tudo abaixo. E há, de facto, que acautelar. Portanto, a resposta política, na altura, eu penso que foi a suficiente.
E respondo já à política, já é isso. O que eu lamento profundamente é que o governo e a oposição quiseram tirar partido da situação para fazer propaganda política. É lamentável. Porque, de resto, aquilo que o governo fez em relação ao apagão, que ficou tão surpreendido como nós, fez o que lhe foi possível fazer. Não é preciso pedir mais. Agora, há aqui outro problema, se me permite também, que é já cautelar o futuro. E você há de começar como responder, né, depois ao futuro e tudo isso. Ora bem, há aqui uma coisa, como dizia o Dr. António Costa, um irritante que aparece aqui sempre nesta situação, que é o Ciresp. Outra fala do outro aldrabice. Porquê? O que é o Ciresp? O Ciresp é uma rede de comunicações alternativas às outras que nós temos, comerciais, digamos assim, para a emergência, para o Estado, para a Proteção Civil, para os bombeiros, para tudo isso. Acho que o Exército deve ter uma rede própria e, aliás, os espanhóis, quando nos vieram cá ajudar nos fogos, trazem sempre carros de transmissões e são autónomos, não é? Vinha o Bloco de Esquerda dizer que fomos invadidos pelos espanhóis. Não, eram os carros de transmissões, vinham preparados, que já sabem como é. Cá e em Espanha, porque eles sabem muito bem isso. O Exército Espanhol sabe isso. E o Exército Português também sabe. De maneira que o ponto aqui é que... Desculpe lá, perdi-me aqui. Estávamos a falar da política. Do Ciresp. Estamos a falar do Ciresp. Mas o Ciresp, que devia ser completamente independente, está suportado nas antenas da MEL, que eram da PT. E foram abaixo tal e qual como as nossas. E os inteligentes que decidem isto politicamente ainda não perceberam que aquilo não presta. Tem que arranjar outro sistema. Já foi avançada uma hipótese, quem sou eu para dizer que está errada? A minha agrada-me. São os telemóveis por satélite, transmissões por satélite. Não sei se há resposta, não sei dizer muito mais sobre isso. Vou estudar o assunto, vou me informar, mas pode ser uma solução. Agora, o Ciresp, tal como ele está montado, com aquela arquitetura que nós conhecemos, não funciona. Tiram o cavalo da chuva. Não funciona. E, portanto, as câmaras, por exemplo, têm que arranjar comunicações alternativas. A Câmara de Évora tem, que também caiu. Mas se me fizerem a vontade, deixa de cair. E a rádio também, porque estamos lá e vamos todos juntos fazer ali um trabalho para nos prepararmos para o futuro. Vamos ver o que é que será assim ou não. Portanto, e a Câmara de Lisboa teve autonomia, tinha tudo próprio, energias, tudo, e andou a responder entre aqui na área, e mais outras câmaras, de certeza absoluta. E, portanto, a resposta política, resumindo e concluindo, a resposta política à crise foi correta, mais uma coisa, menos outra, foi correta. Em relação a todos os políticos, estiveram mal todos quando quiseram tirar proveito desta situação para fazer campanha política e propaganda. Está errado. O governo e a oposição. Todos. Professor Silvério Cunha, é da mesma opinião? O governo... Sim, claro. A questão que se põe é assim. Eu penso que o poder ficou, digamos, como se ficou silenciado, foi de facto, ele foi silenciado pelas circunstâncias, não é? A questão que se coloca é: deveria o governo, digamos, falar para sossegar a população em geral, antes ou a meio até das soluções estarem encontradas? A questão que eu coloco não é essa. A questão que eu coloco é: eu penso que, como de facto leva a crer, como foi tudo abaixo, não havia hipótese de querer falar com ninguém. As coisas são mesmo assim. E, portanto, eu penso com toda a franqueza que não havia possibilidades de falar, mesmo que se quisesse falar, evidentemente. Portanto, não havia possibilidades. Portanto, a questão que se põe é essa. Achei que a mensagem do Primeiro-Ministro foi tranquilizadora em geral, portanto, isso não foi correta no sentido de não haver alarmismo, porque de facto há uma questão que, digamos, há bocado já falámos nisso. Eu devo dizer que o país respondeu muito mal ao apagão, o que mostra que as pessoas não estão capacitadas para, por exemplo, um desastre natural a sério ou qualquer coisa que seja mais séria. Dá-lhes a fúria do papel higiênico. Não direi que a fúria do papel higiênico, mas não só. Não é, absolutamente não é. Há outras coisas também. Mas que fixa-se é que eles têm com o papel higiênico, ainda pois, por buscar as pessoas conservas, velas fecharam. Uma coisa que eu achei esquisita foi papel que higiênico, a boa parte das grandes superfícies encerraram, o que aliás me fez admirar, algumas não, devo dizer. Outras fecharam, por exemplo, na minha zona uma fechou, outra não fechou. Devo dizer que as pessoas, no entanto, estavam todas muito aflitas, verifiquei isso. Eu lembro de ir na rua,
ir a casa e ir às 6 e tal da tarde ainda pensar em ir comprar qualquer coisa, enfim, embora de facto... Mas o que se passou foi que vi pessoas, uma coisa que me surpreendeu muito, vi pessoas vindas de grandes superfícies com caixotes onde vinham, por exemplo, imensos cachos de bananas, que eu achei curioso isso, não é? Talvez fosse melhor ter outra fruta até, maçãs ou coisa do género, porque as bananas duram menos. Mas achei curioso isso, pessoas com muitas coisas dessas, claro. E, portanto, e na Vila Rosto, papel higiênico também lá tinha. Depois eu não estive a ver, ia na rua e olhava. Diz que havia pessoas que compraram 100 e 200 rolos. Agora, o que eu acho é uma coisa esquisita que foi esta. As pessoas não reagiram de uma forma muito aflita, e uma vez mais de uma forma que não é assim tão racional como isso. Quer dizer, acho que as pessoas não estão preparadas para coisas destas, não estão. Entram em pânico facilmente. Eu acho que são manifestações de pânico. Em pânico talvez não. É de aflição. Entrou em stress ali uma sim, coisa. E aflição, há uma certa aflição. Sim, mas não há pânico. Há uma certa aflição. Muitas pessoas, como há pouco estávamos a falar em off, compraram carne. Sim, carne congelada, carne fresca, e que no fundo andavam com carne fresca, aliás, e congelar e tal, iam por onde? Em sítios que depois iriam descongelar, não é? Portanto, é uma questão que, aliás, hoje achei graça porque houve uma rede que trouxe a inteligência artificial, de certeza, uma imagem que é uma grande estátua com uma lata de atum. Não vou dizer a marca, dizendo que homenagem ao atum em lata dos sobreviventes do apagão de 2025 e que mostra um bocado isto, quer dizer, mas atenção, eu não critico as pessoas, não é? Eu acho que as pessoas entraram em stress e em aflição, mas isto mostra também uma coisa, mostra que não se está muito habituado a lidar com isto e portanto as pessoas entram facilmente assim e portanto o país respondeu ao apagão, houve uma certa tranquilidade por uma razão, porque efetivamente durou 10 horas, 11 horas, enfim, não chegou a meio-dia. Mas eu vou ser franco, acho que, por exemplo, um apagão que durasse mais de um dia consecutivo traria grandes problemas a muita gente, problemas no sistema de saúde, nomeadamente também, e, naturalmente, acabaria por haver alguma desordem pública. Porque, como se sabe, nessas alturas há sempre uma franja de pessoas que se irracionaliza e nessa altura vale tudo, não é? E, portanto, há que atender a isto também. Acho que falta uma certa pedagogia social para as pessoas perceberem o que é e o que é que não é importante, não é? Nós nunca ligamos, eu termino com isto, quando há aqueles kits de emergência para os terremotos, para os sismos, nós nunca ligamos. Sei lá, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho em casa um foco antigo. Ficou de mandar agora, porque a Europa já tem uma coisa standardizada. É verdade. E a FEDPAR estava à espera disso, porque ponha assim um bocado... Isso é verdade, mas, por exemplo, as pessoas, em regra, quer dizer, têm que ter em casa algumas coisas para, hoje em dia, vive-se uma sociedade do risco. E a sociedade do risco não é a sociedade de catástrofes naturais, é também destas catástrofes ou grandes males que provém da ação humana. Apagões não são uma catástrofe natural, é uma questão provocada pelo ser humano, como pandemias que também acontecem, etc., e que vão acontecer cada vez mais. Portanto, acontece que os riscos são cada vez maiores e por conseguinte, nós tem que haver uma educação, uma pedagogia para isso, não é? E acho que é o que faz falta ao nosso país. Neste dia do apagão, a rádio teve aqui um papel crucial e há bocado o José Faustino já tinha referido Sim. isso mesmo. Aliás, houve muita gente a comprar os tais rádios a pilhas. Esgotaram-nos. Os transistores, não é? Exatamente, e houve quem falasse em que a rádio foi o herói do dia. Eu já lá vou à rádio, mas se me dá licença, ainda há aqui uma coisa a dizer. O Governo tomou uma medida correta, que aliás o Governo anteriormente tomou com os fogos, e que é uma pena depois aquilo, dá um grande entusiasmo, lê-se aquilo, vai ser nomeada uma comissão de inquérito, uma comissão para analisar o problema, não é para aprovar nada, como fez nos incêndios, demorou 6 meses ou um tempo, fizeram-se 2 relatórios exaustivos, eu até os tenho, muito bem feitos, conclusões extraordinárias, com recomendações, tudo isso. E agora vai-se fazer o mesmo. Mas agarrem-nos dos fogos que ainda têm, que devem estar atualizadas muitas coisas, com este novo que há de vir, daqui por 6 ou 7 meses, e juntem-nos todos e é a resposta, como é que se há de responder a esta situação. Inclusivamente, vê lá nesse relatório dos fogos, nesta também há de vir, a resposta das pessoas e a fúria do papel higiênico. Porque as pessoas têm que estar informadas sobre as coisas. Porque aquilo que nós temos ouvido na tal propaganda política é pura desinformação. Por exemplo, eles criticam o outro, por exemplo, o governo não fez informação e o outro não sei o quê porque fez não sei o quê, não sei o quê.
Mas qual a informação? Não havia meios de telecomunicação, não havia internet, não havia comunicação. E a única comunicação eram as rádios. E agora vamos à questão das rádios. Mas as rádios, a questão é esta. Eu há 20 anos que ando a alertar para esse problema, enquanto fui presidente da Associação Portuguesa de Radiodifusão, alertei sempre os vários governos. O único que me deu ouvidos, e a verdade, as coisas têm que ser ditas, e quem as merece tem que ser elogiado. O ministro Armando Vara foi o único que percebeu o problema e iniciou um processo há 3 ou 4 anos, que infelizmente depois saiu de ministro, de fornecer geradores a muitas rádios. E algumas responderam no apagão com os geradores do Dr. Armando Vara, que é curioso. Foi o único até agora. Não sabia. Pois, foi verdade. E portanto, o seu a seu dono. Portanto, está na categoria de bandido, não é? Segundo isso, não. Foi um bom dirigente, eu conheço, pessoalmente, conheci-o nestas andanças, em várias ocasiões e também como ministro. E fui eu que lhes pus este problema e ele disse, sim senhor, eu até já tomei a iniciativa lá na minha zona de falar e sensibilizar os presidentes da Câmara, lá na minha zona, nós já temos isso montado, os geradores, as rádios têm geradores e tal, está montado com a proteção civil, isso pode-se desenvolver, vamos desenvolver isso ao nível do país todo. Agora, isto requer muito dinheiro e tem que ser um plano a 3 ou 4 anos. E começou logo nesse ano a distribuir dinheiro para comprar os geradores e a estudar a coisa, até foi rápido demais, na minha opinião. A partir daí fizeram orelhas mocas. Em resumo, avaliação da situação. Há para aí 20 ou 30 rádios locais, onde nós não estamos incluídos, que se mantiveram a trabalhar sempre, têm geradores de emergência. Em sítios onde o mercado é diferente, onde eles têm mais possibilidades, têm mais receitas, não é? Estão sozinhos, às vezes o interior dá muita importância às rádios, dá mais importância do que aqui nas cidades. Embora a gente não se possa queixar de forma nenhuma, não estou aqui a fazer nenhum choro. Mas como há muita oferta, as pessoas também têm que se virar para todos os lados, não é? É legítimo. E essas aguentaram-se. A nível nacional, e a preocupação do governo é só com as nacionais, a preocupação deles é nacionais. E aparecia, já agora, as coisas, o seu a seu dono. E eu estou perfeitamente à vontade para dizer isto, porque a TSF está na nossa antena lá em cima, estamos todos juntos. A TSF aqui não foi abaixo como nós fomos, não temos gerador nenhum de emergência. É o tal sítio que eu digo que tem que se resolver com a Câmara, com a Proteção Civil e com mais quem, e connosco e com tudo isso. Aqui no sítio dos estudos é outra conversa. Mas as rádios, eu também estive a ver isso com o Romaneiro, lá na conversa que eu disse, e depois eu sozinho no carro, porque em casa não tinha pilhas, tinha rádio, mas não tinha pilhas, e andei a ver. A 100% ou perto disso, Antena 1, a Rádio Nacional. Não era de esperar outra coisa. Todas as outras tinham falhanços. A TSF não se ouvia, que é uma rádio local em Lisboa e regional no Norte. É preciso perceber isso. Depois as outras, a Rádio Renascença falhava de vez em quando, a RFM falhava de vez em quando, e as outras são regionais. Portanto, são estas as nacionais e as públicas, não é? Antena 2, por acaso, não piquei lá. Provavelmente mantinha-se a trabalhar, porque a coisa é praticamente, o sistema é todo praticamente... O sistema foi todo unificado, Antena 1, 2, sim, 3, Internacional Antena 3, e África. Isso anda tudo junto, foi tudo junto. Em princípio trabalhou tudo, mais ou menos quase a 100%. Ora, o que é que devia acontecer? A rádios, foi o que eu andei a pregar durante 20 anos, de mais de 12 reuniões que tive, exceto com o ministro Armando Vara, o que se propunha era que, a nossa associação ainda hoje propõe, é que haja acordos, hoje as coisas vão se afinando, com as várias entidades para permitir que todas as rádios, todas, não vou dizer todas como dizia o falecido Papa Francisco, mas todas as rádios, ou seja, nacionais, regionais e locais, tenham a capacidade de se manter em funcionamento. Primeiro porque são analógicas, é muito mais fácil, não são digitais. Temos muito equipamento digital, mas a gente com os geradores aguenta-se. Mas a emissão é analógica. E depois tem um problema. É a vantagem da rede e das muitas antenas e tudo espalhado. Se nós falharmos, estão os nossos colegas a trabalhar. Porque esta crise foi uma crise a nível nacional. E vimos logo aqui o desfazamento. Para eles havia internet, para nós não havia internet. Eles falavam como se houvesse internet. Não havia. Nem comunicações nenhumas. Portanto, a conversa que se ouvia na Antena 1
era a conversa de Lisboa. Mas como o problema da eletricidade, que era o que nos interessava, era igual em todo o lado, serviu. A comunicação do Estado e tal, não sei o quê. Mas pedir abaixo. Porque a antena 1, para chegar a todos os sítios, tem muitas antenas. Deve ter para aí 20 e tal antenas. Com muita potência, com mais potência. Mas o facto de sermos muitos é que dá a tal resiliência na capacidade de informar as populações. Porque pode haver um problema local. Por exemplo, Beja teve um tornado daqueles que às vezes fazem umas patifarias. Hoje. Isso interessa a Beja. Quer dizer, nós preocupa-nos. Não é? E Campo Maior também. Campo Maior, preocupa-nos, são nossos conterrâneos, são portugueses como nós. Claro que nos preocupa. Agora, operacionalmente têm que ser eles lá. Portanto, as rádios de Beja, as rádios de Porto Alegre, esses sítios têm que funcionar. É preciso que se perceba isto, os políticos têm que perceber isto. Porque a rádio foi o herói, mas podia ter sido as rádios, foram as heroínas de tudo isto. Porque a rádio é feminino. O rádio é aquilo que nós temos em casa, mas a rádio, tudo é feminina. Já agora dá sempre esta coisa do género. Portanto, as heroínas do dia, as rádios. Era bonito. Disseram, o herói do dia foi o rádio. Não, foi a Rádio Nacional, a Rádio Pública. Mas aqui está um caso em que se tem que olhar para o público e para o privado. Agora, aqui também conta, não é? Portanto, é mais um problema a cautelar, a somar a todos os outros que existem, não é? Não podemos querer que a internet funcione, não podemos não sei o quê. E quando temos um sistema analógico que é muito resiliente, muito capaz de funcionar, que são as rádios, não lhe damos condições para elas funcionarem. E depois há que garantir, já agora, a ligação entre a Proteção Civil, ou aquilo que a Proteção Civil entender, e as próprias rádios. Porque é preciso também haver um circuito muito, muito, muito resistente que mantenha o contacto. Quiçá o controle da emissão passe para a Proteção Civil. Para eles dizerem, porque isso acabou, só não precisa de ouvir música. O responsável da Proteção Civil diz, atenção, comunicado não sei o quê, lê aquilo, não tem, diz o que tem a dizer, acabou. A estética toda da rádio, isso acabou tudo. Isso é que tem que ser feito, isso é que tem sido falado. Mas eles são insensíveis, os ouvidos eles são insensíveis. Ora, passamos a um outro tema, as legislativas. Montenegro e Pedro Nuno Santos debateram propostas, aliás, um debate que foi adiado, estava marcado precisamente para o dia em que foi o apagão. Pode haver esclarecimento sobre casos e programas eleitorais, professor? Claro que não. Porque no nosso país não se discute política. No nosso país os partidos infelizmente caíram, digamos assim, numa espécie de realismo, numa espécie de pragmaticismo. É uma palavra, enfim, isto não é bem é um neologismo. Digamos assim, a política tem muito teórico e prático, não é? Porque não pode haver política prática sem finalidades que têm que ser teoricamente estabelecidas, não é? Metas, objetivos e as razões das metas e dos objetivos. E depois tem que haver pragmatismo, no bom sentido do termo, bem entendido, e a prática política. O que há é uma adulteração de tudo isso através de um pragmatismo, isto é, fala-se daquilo que não interessa, fala-se de política a um nível muito baixo, argumentos ad hominem, isto é, apenas que interessa destruir os argumentos do outro com argumentos falaciosos, que no fundo é, digamos assim, digamos, são argumentos que não têm interesse substantivo nenhum e, portanto, não se discutem programas eleitorais nem nada. E isso no nosso país está a acontecer, o que é sintoma de crise da política, que não é de hoje, nem é de ontem, é uma coisa que vem desde há muito tempo e, aliás, tem sido objeto, no debate académico é a coisa que mais há, é livros sobre a crise da política. Agora, no nosso país a coisa é mais grave, bem, e na Europa em geral, e no mundo em geral, diga-se passagem. Porquê? Por outra razão. Porque dá a impressão que os eleitores andam, digamos, como eu costumo dizer, com uma despolitização crassa, isto é, algo que é inadmissível, porque a verdade é esta. Nós somos, como os gregos diziam, e bem, Aristóteles dizia isso, não é? O homem é um animal político, portanto, o homem é um animal sociável e a polis uma formação natural. É o que ele diz na política, ou seja, estar associado aos outros e agir em conjunto faz parte da natureza do homem. O homem não é como os tigres, que nascem, dependem da progenitora e quando ficam crescidos a própria progenitora os põe na rua e eles vão levar uma vida solitária. Apenas se limitam, para se produzir, que se juntam durante breves instantes. Os seres humanos não. Precisam de cooperar para sobreviver. Portanto, isso é a política é isso. Criar critérios para que cooperem o melhor possível para ter os melhores resultados é que é depois o pensamento político, as razões da política, os argumentos, as políticas que se devem seguir. Ora bem,
Para isso é preciso pensar naquelas questões, como a energia, a questões com políticas públicas ou políticas da sociedade. Ora, isso não é, no nosso país, discutido. Muito francamente, não é. E acho que chegou-se a um grau zero da política. É lamentável ter que dizer isto, mas é verdade. Devo dizer há dias, disse aqui, não foi na semana passada, penso que foi na outra, disse aqui, num dado momento, que o único discurso que andava aí em algumas entrevistas a falar de questões concretas que são suscetíveis de discussão política era, curiosamente, o secretário-geral do PCP. Mas que, na verdade, ninguém lhe dá também importância, porque ele não tem uma audiência muito grande neste momento, e o PCP depois tem um discurso que é muito concentrado na sua, digamos, no seu núcleo ideológico, e, portanto, o discurso político também não rende, porque a questão é esta. Há uma coisa que é verdade. O discurso político tem que ser simples, no sentido em que tem que apontar para metas objetivas, mas tem que encarar as questões sérias com a seriedade que importa. Ora, isto obriga as pessoas, o eleitor, a pessoa que está aí, que nos está a escutar, que anda na rua, que é meu vizinho, com quem eu bebo um café, obriga as pessoas a pensar nas questões e a interessarem-se por elas. Ora, isto parece que acabou. E a política tornou-se um espetáculo onde há muita mentira, como se sabe, e onde se vive o aqui, já e agora. Nunca houve sociedade nenhuma que se aguentasse a pensar no aqui, já e agora. As sociedades têm que pensar no passado para projetar o presente e o futuro. E isso é uma coisa que não está a acontecer. No nosso país, a política não tem discussão nenhuma útil, não interessa para nada. E está de baixo nível, porque são questões pessoais, são questões em que só se vai falar do que aconteceu ontem, do que não aconteceu, invoca-se a moral por tudo e por nada, que é uma coisa, aliás, muito negativa. É como o direito e a moral diferem, não se podem separar, mas têm que se distinguir, e a política e a moral também. Digamos assim, é importante que haja moral na política, evidentemente, não pode haver uma política imoral, mas há coisas neutras na política, e portanto acontece que temos que nos preocupar com isso e arranjar soluções para os nossos problemas e fazer com que já que vivemos numa democracia liberal representativa, é suposto que todos na esfera pública entram no debate político sobre as questões importantes. Ora, o que é que eu vejo aqui, e para terminar? Vejo, por um lado, que os políticos não têm, a meu ver, têm hoje em dia o baixo nível. Atenção, não são todos, claro, há exceções, felizmente, em todo o lado. Mas, portanto, eu não estou a generalizar, não estou a dizer que 100% dos políticos não prestam, mas estou a dizer que a maioria, de facto, não tem densidade política. Isto, para mim, é um facto. E até porque, inclusive, eles, como todos têm pessoas com mais nível, vê-se logo, se eu ver essas pessoas, vê-se logo a diferença de nível que há. Portanto, é óbvio que há diferenças, só que eu acho que hoje a maioria está abaixo daquilo que é suficiente. Primeiro ponto. Segundo ponto e último ponto, que é este, é que o público também não está muito interessado. E esta é uma questão que eu acho que é preocupante, porque acho que falta aquilo que é canónico em ciência política, chamar-se a cultura política. Cultura política é civismo, é tudo um pouco. Eu, uma vez, o José Faustino, talvez se lembre, uma vez disse aqui uma coisa que tinha visto há muito tempo. Eu disse isto há muito tempo, e até lembro da pessoa que já me faleceu, um político, que aliás não era político, era um académico, mas que fez política, por amor à democracia, que foi o professor Francisco Pereira de Moura, que era do MDP-CDE. E uma vez ele fez uma afirmação que chocou, curiosamente, à esquerda, à direita e ao centro, e até os jornais brincaram com isso. E lembro que até de um jornal, de um semanário muito conhecido, cujo nome não vou citar, que até gozou com isso. E ele disse uma coisa, assim ao 25 de Abril. Atenção, estavas em plena efervescência, e ele disse assim, atenção, é bom dizer uma coisa, já agora quero lembrar a memória daqueles que são importantes. O professor Francisco Pereira de Moura era uma pessoa muito honesta intelectualmente, e deve dizer-se uma coisa, foi muito perseguido antes do 25 de Abril, e deve dizer-se uma coisa que se saiba. Ele foi detido pela polícia política uns tempos antes, e o regime, que o soltou a seguir, recebeu uma carta com mais de 100 economistas de todo o mundo, entre os quais vários prémios Nobel da Economia, que exigiam libertação desse professor, o professor Francisco Pereira de Moura, pelo seu nível intelectual e pela sua bondade natural como pessoa, que era uma pessoa muito honesta. E ele disse uma coisa que na altura caiu mal a toda a gente, incluindo à esquerda, à direita e ao centro, que foi dizer assim: é muito importante num sistema político que haja civismo, que haja educação, que as pessoas se preocupem com os vizinhos, que as pessoas digam boa tarde e bom dia, que as pessoas sejam educadas ao próximo, porque ele era católico, devo dizer, mas a verdade é que eu penso que isto não é uma questão de catolicismo só, é uma questão que também era a natureza da pessoa. Ele dizia assim, tem que haver uma sociedade onde as pessoas também saibam educar umas às outras. Há de se reparar numa coisa, hoje há uma raiva intensa, não só nas redes sociais, como no dia a dia, as pessoas andam zangadas, tudo com uma cara... Mas sabe uma coisa, as pessoas andam zangadas e com medo. Sim, e até posso dizer uma coisa, e andam zangadas porque têm medo também. É isso mesmo. E acontece que isso está a acontecer, que há uma espécie de facto de medo inconsciente, porque estamos num momento histórico do mundo, e nessa altura perde-se a racionalidade. E a política transforma-se numa coisa que é uma porcaria, porque sinceramente e com isto não estou a dizer que desiste da política, não, acho que a democracia representativa é fundamental e é essencial. Agora, as pessoas têm que ter mínimos para perceber que têm que participar e que se devem interessar por questões complicadas, e as questões complicadas demoram a perceber. E
e tem que exigir aos políticos mais capacidade, que muitos estão capazes de dar, felizmente, mas outros são postos à margem. Nós todos os conhecemos, em todos os partidos, pessoas que foram postas à margem por serem demasiado boas e exigentes. Eu, sei lá, dou um exemplo que é clássico. O Dr. Rui Rio, por exemplo, é um exemplo clássico. Acabam por ser vítimas disto, daquilo, outro. A gente não tem... Isto são exemplos concretos. O Rui é um caso interessante, se me permite, a interrupção. Porque a política dele, a maneira de ser dele, concordo só não com ele, não é isso que está em causa. Mas isto não está em causa. Mas só funciona em proximidade. Sim, é verdade. Ele funcionou como Presidente de Câmara. Sim, sem dúvida. A nível nacional é um falhanço completo. Porquê? Porque a população do Porto lhe conhece a teoria, conhece-lhe a prática, conhece-lhe o dia-a-dia. E até o caso muda de figura. Só que ele exige das pessoas alguma coisa a mais. Portanto, há aqui um problema que é este. Os políticos acabam por educar mal a sociedade também. A sociedade, por sua vez, gera maus políticos e estamos aqui na pescadinha de rabo na boca. Portanto, eu acho que, sinceramente, a campanha eleitoral tem sido má, não se discute as questões a sério, espero que a coisa melhore, bem entendido, mas andam também a querer uma coisa, e a sua pergunta é importante e termino. É que eu acho até que está a acontecer uma coisa grave. Os políticos fazem promessas que sabem que não podem cumprir. E acontece que, e há outra coisa ainda, o público já sabe que eles não podem cumprir. Professor, e mentem, descaradamente. Sim, mas dizer, como é que um economista pode dizer, por causa da devolução do IRS, que há ali uma aldrabice, que há ali um roubo? Um economista. Sim, mas agora repare. Mas é um exemplo, não é? Sim, é um exemplo. E, portanto, a questão que se coloca é esta. Eu acho que está a haver aquilo que eu posso chamar por um lado, há aqui um cinismo, e, portanto, vem ao de cima um certo cinismo social e político. Nós sabemos que eles sabem que nós sabemos que eles mentem. E acontece que fazem promessas que não podem cumprir. E, portanto, o que é que está a acontecer? Está a acontecer a segunda parte da questão que colocou. É que dá a impressão que os políticos querem cheques em branco, com base em promessas que são imaginárias. E eu penso que, neste momento, fazia-nos falta um político que dissesse assim, enfim, talvez venha a fazer falta mesmo no futuro, que dissesse assim, a situação, e terminaria dizendo isto, a melhor prova que a campanha política está a ser péssima é que não se fala das grandes questões mundiais que nos afetam diretamente. Europeias, nomeadamente. Nem as discutem. Exatamente, não se fala. Mas os órgãos de comunicação social também agora permitem-me dizer uma coisa. Diga. Andam mal e depois inventaram aquela história que eu acho ridícula, que é ver um debate de 30 minutos e depois ver 4 horas de comentários. Mas está, professor, e classificações. E o senhor não tem uma desculpa interrompê-lo, o senhor não tem uma crítica a fazer? Tenho. Devia haver os comentários dos comentadores. Sim, claro. E agora repara uma coisa, eu terminaria com isto. Mais 6 horas. E terminaria com isto, sendo o seguinte, e repara uma coisa, os comentadores depois atrevem-se a dar notas. Ora, eu pergunto uma coisa. Pois eu hoje também vou dá-las. Pois olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. O senhor é que é professor. Os jornalistas, assim, ninguém está titulado para dar notas aos políticos, porque só o povo soberano é que na eleição dá a nota aos políticos, que entende. Boa ou má, justa ou injusta, dá a nota que entende. Esse é o enigma da soberania popular. Mas há uma coisa que eu queria dizer ainda só, que é, eles dão notas e não são titulados por ninguém. Olha, os seus pares foram eleitos pelos seus pares. Por exemplo, eu admito que os jornalistas, por exemplo, os jornalistas podem entre si dizer assim, temos aqui um comitê que pode tratar de questões dessas. Mas eles não são jornalistas, é que eles são comentadores. Sim. E a questão é esta, a grande parte deles não são jornalistas. E quando são... Comentadores partidários. Sim, e quando são, funcionam como comentadores. Exatamente. E não como jornalistas. Portanto, um jornalista, sim, pode estar titulado para isso. E eu reconheço a autoridade de um jornalista para, numa entrevista, poder dizer coisas, para no fim fazer comentários. Claro. Sim. Agora, comentadores, não acho. E segundo, acabam a ser partidários, dependem muito, a nomeação deles e eu acho que até manipulam um bocado a opinião pública, para ser franco. E não interessa agora aqui até a orientação, para ser franco, porque todos manipulam a opinião pública. Há exceções também, e se me disserem assim, há exceções? Há exceções. Claro que há. Agora eu diria, em cada 10, há 2. Pronto, é assim que eu ponho a questão. Portanto, estou desiludido com a campanha eleitoral, é certo que ela mal começou, mas o que é que nós temos andado nos últimos meses em campanha eleitoral diária também? O que também mostra a falta de nível da política. Há um ano, ela não parou. Pronto, e há coisas que são naturais e que deviam acontecer. Agora, queria terminar só com uma nota, tenho que dar aqui uma bicada ao Primeiro-Ministro, e a bicada é esta. Por acaso eu acho que ontem aconteceu uma coisa que eu, sinceramente, quando vi, fiquei para morrer. Perdoem meus ouvintes eu de estar a dizer isto, fiquei para morrer, porque posso ser eu que não tenho bom gosto. Mas não vou aqui juizar o gosto, mas é assim, eu não gostei nada de ver o nosso Primeiro-Ministro cantar em karaoke com o Tony Carreira. Tenham paciência, ele cantarem os dois juntinhos em cor, em karaoke, é uma coisa que eu não esperava ver um Primeiro-Ministro fazer. Eu já tinha visto o antigo dirigente do CDS, Monteiro, como é que ele se chama? O que foi dirigente do CDS? Manuel Monteiro.
a dançar o crocodilo, ou como é que é, devorar, que o crocodilo eu sou. Já tinha visto isso em comícios. Agora, quando eu tinha visto, eu primeiro-ministro em São Bento, dançar em karaoke com o Tony Carreira. Eu não tenho nada contra o Tony Carreira, diga-se passagem, mas não é isso em causa. É a postura em si. Eu não admito isso, como não admito que a pessoa vá... Não pode ser. Eu acho que foi sem querer, eu penso que o nosso primeiro-ministro tem mais nível que isso, claro, e portanto foi sem querer uma escorregadela populista. Uma escorregadela populista. Pronto, é isso que eu queria dizer. Todos iludidos. Mas não vai dar nota. Não vou dar nota. Mas eu vou. Vou se o professor me autorizar. Eu não tenho habilitação para dar classificações desse nível. Não, o senhor aqui pode, um jornalista sim pode. É um julgamento moral, está a perceber? Quer dizer, é uma nota de brincadeira e já vamos explicar porquê. Porque, vamos lá ver, eu mais ou menos concordo com tudo aquilo que o professor Silvério Cunha diz e não vou repetir. Eu já pensava responder, se eu vinha com a brincadeira das notas, justamente, vinha, quer dizer, na cabeça, tu agora aqui a escrever, porque o problema é este. O nível é tão baixo, que há pouco a dizer. E depois é preciso que as pessoas percebam uma coisa. A partir da semana que vem, a liberdade de expressão na comunicação social está condicionada pela lei e com a observação da Comissão Nacional de Eleições, com a ERC e com mais tudo. Portanto, não há liberdade de expressão aqui durante 2 semanas. Por isso todos os programas na rádio vão parar, exceto o nosso, e é a última vez que falamos sobre política nacional, política partidária, essas coisas todas. Por exemplo, a pessoa está à vontade de fazer o que quiser hoje. O programa repete-se do sábado, está ainda dentro do período antes das eleições, antes da campanha eleitoral, podemos fazer. E eu não vou abrir a minha boca até às eleições sobre isto. É a última vez que vou falar. E de facto, subscrevendo aquilo que o professor disse e reforçando, há coisas muito preocupantes. E, por exemplo, esta coisa do apagão, a primeira sensação que eu tive, digo, ora, aí está a prova que os russos já cá andam. Isto é um ataque. Mas depois comecei a perceber... a incompetência do sistema. Não, que era uma falha técnica, não é? E até pode ser. Vamos até, às vezes... não sei. Mas foi a minha, logo, praticamente rejeitei tudo mais. E depois vi que não é? Porque também não entrei, não me dá a fúria do papel, nem nada disso. Mas estas coisas, porque a defesa, como o professor sabe, muito melhor do que eu, a defesa, a segurança nacional, estas coisas todas, hoje, mas a defesa nacional, hoje não é comprar só canhões e obuses e coisas dessas. Canhões e obuses é a mesma coisa, mas eu queria dizer canhões e munições, e mísseis e isso. Hoje é uma guerra híbrida, de comunicação, do ciberespaço, etc. E em tudo isso tem que se fazer investimentos. Quem gostava de saber quais? A nível nacional e a nível europeu. E depois é que ver quanto é que eles custam. Mas não sabemos, vá lá, sabemos qual é a verba que temos disponível, é 2% do PIB. Mas se o PIB se alterar, depois fazemos uma encomenda de um submarino, depois não temos dinheiro para pagar. Já é mais do que o PIB. Não é? Bom, a coisa é tão fraca, o nível é de tal ordem que eu acabo já esta conversa com as classificações. Numa classificação do meu tempo era de 0 a 20. A escala era de 0 a 20. Continua a ser de 0 a 20. Agora conheço para aí umas dos meus netos e dessas coisas. Tem uns 5 e não sei o quê. Mas eu não frequentei o ensino superior, como a pessoa sabe. Era sempre de 0 a 20. Eu só trabalhei sempre com 0 a 20. É com essa escala que eu gosto de trabalhar. Quando tenho que fazer. E então é o seguinte: o nível é tão ruim, que o professor disse, com algumas exceções. É assim a minha classificação. PSD, CDS, eu posso aqui, mas não tem problemas, porque eu tenho que os agrupar. PSD, CDS, PS, Chega, Bloco de Esquerda, 8. Medíocres, todos. Depois, medíocre mais, 9. O PC. E depois, suficiente menos, o que é pouco, é muito fraco. Tens que estudar muito mais, diria o professor. Que é o 10? É o 10, para a Iniciativa Liberal e para o Livre. Esta é a minha classificação. E o PAN? O PAN, 8, medíocre. Também. Está no grupo dos outros. Por acaso tem toda a razão, esqueci-me do PAN. Pronto, classificação. E eu tenho uma certa simpatia pelo PAN, mas isso é uma questão daquilo que o PAN tem feito pelas rádios, é o único partido que faz propostas e que pensa nas rádios.
E como tal, isso é uma coisa que me afeta um bocado moralmente e sentimentalmente. É muito importante. Agora, a Inês Sousa Real, que eu estimo muito como pessoa, que tenho muita pena, como estimo muita gente, amigos meus, está nessa gente toda, 8. Têm que estudar mais. Porque se isto fosse como na escola, se estivéssemos, agora estamos na Páscoa, se a coisa viesse mal, se no terceiro período não arrebitam as orelhas, chumba tudo, vai tudo para trás. Ou seja, só passa à tangente a iniciativa liberal e o livre. Se não borrarem a OPA, como se costuma dizer, durante o cortejo, não é? Ora, então, já estamos a finalizar o nosso programa, mas ainda vamos a mais um tema. O presidente, aliás, dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou a primeira exportação de equipamentos militares à Ucrânia, desde que tomou posse em janeiro. Esta autorização acontece depois de Washington e Kiev assinarem um acordo que concede aos Estados Unidos acesso aos vastos recursos minerais de terras raras da Ucrânia. O que é que aconteceu a Donald Trump? A América realinhou-se novamente, professor? Não, claro que não, com Trump não. Eu acho que é uma coisa que deve-se dizer desde já. Eu não gosto de psicologizar a história, ou seja, a história é feita também por pessoas como Trump, por exemplo, não é? Ou como Putin, ou como, sei lá, Keir Starmer no Reino Unido, mas, na verdade, os homens depois também são, digamos, vivem as circunstâncias, modelam circunstâncias, mas também são determinados pelas circunstâncias, pelos contextos. Portanto, eu penso que há contextos de profundidade, que são independentes um bocado dos seres humanos concretos, depois há contextos de conjuntura e há contextos de momento, onde aí os seres humanos concretos desempenham o seu papel. Mas também, ao mesmo tempo, há um preço que se paga, que é este. É quando o Trump, por exemplo, vamos pôr a questão assim, quando Trump aparece com aquela sua forma de ser, com aquela sua política, com o seu decisionismo todo, etc., ele, independentemente de ideologia, ele confere às coisas um aspecto muito concreto. Mas a verdade é esta, que isto também produz efeitos. E produz efeitos que depois vão gerar outros efeitos e assim sucessivamente. Portanto, acontece que, evidentemente, e os efeitos são duráveis. Portanto, o Trump não pode acordar hoje bem disposto a dizer uma coisa e amanhã mal disposto a dizer outra, embora ele o faça. Mas a verdade é que com isso ele gera outros efeitos que acaba por não controlar, para a incerteza. Trump é um gerador de incerteza e, portanto, como é um gerador de incerteza, causa muitos problemas a muita gente que até pode concordar com as teses de Trump, mas depois os efeitos não são aqueles que são pensados, são efeitos, digamos, negativos, são externalidades negativas, efeitos, portanto, perversos. O que acontece é que Trump, na verdade, é uma pessoa um bocado especial, mas eu não penso que ele tenha realinhado por uma razão, porque ele está interessado, Trump é uma espécie de homem de negócio, toma lá, dá cá, portanto, ele quer as terras raras, porque quer que lhe paguem tudo que lhe levem antes, e portanto ele usou e abusou a Ucrânia e Zelensky, e há coisas que ele fez que não podem ser esquecidas. Portanto, ele não se reabilitou, porque a verdade é esta, que entretanto ele deixou de dar informações, deixou de financiar, deixou de dar apoio. A verdade é que Putin tornou-se muito mais forte neste momento, e a verdade é esta sempre, é que na verdade não se percebe muito bem qual é, digamos assim, a ideia de Trump quando ele, por exemplo, agora retoma o fornecimento com pretexto que o negócio foi concluído. Isto ao mesmo tempo significa também uma outra coisa, que é a guerra do puro poder, a política de poder. Ou seja, eu dou porque tu me deste, eu dou porque tu me pagas. Se não me pagares, eu não quero saber. O que lança uma dúvida enorme sobre as verdadeiras intenções de Trump e aquilo que efetivamente pode acontecer. Porque, na verdade, se ele é assim, então quer dizer que aquele que não tem nada, ele vai deitá-lo ao fundo. Não quer saber, é descartável. Portanto, não é isso que é um aliado. Um aliado está nos bons e nos maus momentos. Ponto 1. O ponto 2 e o último é este. Eu acho que, na verdade, infelizmente, pode ser assim. A Ucrânia capitulou? Não, a Ucrânia não capitulou. Eu acho que a Ucrânia é obrigada a fazer aquilo que não queria, e Zelensky tem se aguentado muito bem e tem jogado muito bem dentro deste canal difícil das negociações, mas a verdade é que tem jogado, digamos, bem no interesse, mas a verdade é esta, é que, afinal de contas, pensando bem, estamos na política do século XIX, ou seja, há uma potência fundamental aos Estados Unidos, que ficam com as terras raras e até querem outra coisa mais. Aliás, esqueci-me de dizer no outro dia uma coisa curiosa. Consta que, a respeito de Taiwan, há uma coisa interessante que é preciso dizer, porque tem a ver com a questão da Ucrânia. A respeito de Taiwan, que os Estados Unidos chegaram a dizer que protegeriam Taiwan de uma invasão chinesa se Taiwan lhes passasse a dar 10% do PIB. O que é mesmo, isto é de um aliado, isto é de um comerciante, no sentido puro do termo, ou seja, tu dás uma coisa e eu não conheço lado nenhum, mas fico com isso e em troca dou-te outra coisa, que é proteção, pronto. Mas atenção, contratos destes já a máfia também fez muitos, não é? Dá proteção em troca de uma renda. A base do negócio
Era a base do negócio da máfia. Ora bem, portanto, Trump evidentemente não mudou a sua natureza. Portanto, o que acontece? Queremos ou não, a questão põe-se assim. Ele o que admite é que a Ucrânia perde território, pensando bem, não sabe ainda bem qual. A verdade é que Putin continua, apesar de Trump já ter dito que está a ficar muito irritado com Putin, a verdade é que Putin continua a bombardear, continua a fazer o que entende, ocupa o lugar, a questão é uma questão de terras, mais isto, menos aquilo. Bom, não se chegou ainda a perceber muito bem qual é a posição dos Estados Unidos, pensando bem. E por fim, a União Europeia também não é tida nem achada no assunto, e a verdade é que, por muito que se esforce, a União Europeia, não, se me permitem o plebeísmo, não pode com uma gata pelo rabo neste momento em termos militares, a verdade é esta. Não pode, depende demasiado dos Estados Unidos. Ainda depende dos Estados Unidos. Mas pode. No futuro, agora a questão que se coloca é assim. Pode. Agora a questão que no futuro é esta, é que evidentemente tudo isto vai, como acontece na história, durar muito tempo, até porque vamos ver o que é que vai acontecer com a China, com o posicionamento da China, o que vai acontecer com a história dos recusos e avanços de Trump nas tarifas, o tarifaço Trump, como se vê, já é de geometria variável, ele tira, põe, mete, desmanda, é uma pessoa espantosa, do seu ponto de vista acho que nunca houve um político assim. Note-se uma coisa, deve dizer-se uma coisa, que é importante aqui para o caso da Ucrânia e como é importante para os casos das tarifas. Trump é uma pessoa que, segundo dizem, reservou para si certas áreas da política externa. E não admite até que o J.D. Vance entre e os outros entrem. Ele quer certas coisas e as variações até temperamentais serão até intencionais, eventualmente, e acontece que ele faz um bocado aquele papel que entende dever fazer e não quer saber nada. E, portanto, eu até admito que, por exemplo, agora ele pôs fora o seu grande conselheiro, não é? O verdadeiro secretário de Defesa foi posto fora, foi embaixador na ONU, que é uma forma de dar um pontapé para cima, não é? Chutou. Sim, revelou. Mas o Estado de Defesa também já fez agora a mesma coisa, revelou segredos do Pentágono e tal, e acontece que ele fez isso, mas já está, não correu com ele. Pôs o Marco Rubio a substituir parcialmente, que é uma coisa que também não se percebe muito bem, porque toda a gente sabe que o Conselho de Defesa do Presidente, em regra, vai concorrer é com o Secretário da Defesa. Aqui dá a impressão que é o Secretário de Estado que passa a ser também Conselho de Defesa e que vai concorrer com o Secretário de Defesa. Há ali no governo republicano de Trump várias tendências e que são difíceis. Também deve dizer-se uma coisa para acabar. Toda a gente sabe que Trump fez 100 dias agora de governo, mas nunca houve um presidente na história, desde que há contagens, com uma taxa de aprovação tão baixa. Trump, em 100 dias, conseguiu escaqueirar tudo o que era, digamos, a sua taxa de aprovação daquela parte do eleitorado que efetivamente votou em Trump, mas que pode não votar em Trump, porque haverá pessoas que votam em Trump, nem que Trump pinte o país de roxo. Portanto, a questão é esta. Haverá pessoas que votam em Trump, mesmo que Trump diga as coisas mais estapafúrdias do mundo, como disse que há dias que eu gostava de ser Papa. E até indicou aos cardeais do conclave já um nome, já que ele não pode ser Papa, que seja o cardeal Dolan, que é um bom cardeal, diz ele. Ele assegurou ao conclave dos cardeais que o cardeal Dolan dos Estados Unidos, norte-americano, é um bom cardeal. Isto é uma boa ideia para Papa, já que ele não pode ser Papa. Devo dizer para acabar que a anedota que anda a correr nas redes sociais, uma caricatura muito interessante, que é esta, que é Trump Papa, não é? Trump Papa, e de repente ele ser eliminado pelo Altíssimo, uma grande nuvem, uma grande coluna de luz que vem do céu, e Trump volta-se para a coluna de luz e diz assim: agora, dirigindo-se perante a Deus, passas a obedecer-me. Pronto, e é este o problema. A Ucrânia, quanto a mim, os ucranianos sofrem muito nesta guerra. Mas isso é se a televisão estiver por perto. Isso é verdade, também tem razão. Mas eu diria assim, para acabar, que os ucranianos sofrem muito, estão a sofrer muitíssimo, já morreu gente demais desde que isto se tornou uma situação insolúvel, e acontece que eu penso que a Ucrânia vai perder efetivamente território e vai no fundo, a questão é esta: os grandes valores perderam-se, e este exemplo é um exemplo clássico de como efetivamente se entrou numa política de poder como não se via há 200 anos. José Faustino. Eu vou ser telegráfico porque já estamos a gastar muito tempo e o tempo é precioso na rádio e na televisão e nessas coisas todas. Temos muito tempo para falar sobre Trump porque é um problema complicado e um caso de estudo. Trump, vamos lá ver, exceto a antiga Grécia, mais concreto Atenas, não é? Portanto, a democracia moderna, o berço é os Estados Unidos. Portanto, foi ali que nasceu. E eu receio que Trump transforme essa democracia, uma democracia liberal, com muitos defeitos e muitas qualidades, é verdade, mas que a transforme numa ditadura, num Estado totalitário. Penso que neste momento, aliás, não sei distinguir se é democracia ou se é ditadura. Uma coisa eu sei: eu já estive nos Estados Unidos e não gostava de lá voltar, nem que me pagassem a viagem. Não ia lá, agora não ia.
Nem que me pagasse a viagem e um prémio para ir, não ia. Aquilo deve ser medonho. E eu tenho medo das ditaduras. Já chegou a portuguesa e pronto, basta. E mais, isto não é nenhuma análise, é uma opinião, é uma convicção, é uma percepção, mas que eu devo aqui compartilhar com o professor Silvério Cunha, com a Ana e com os nossos ouvintes. Eu comecei a convencer-me, logo no princípio, que Trump se preparava para dar um golpe totalitário nos Estados Unidos. De vez em quando já começam a falar, muitas vezes, no terceiro mandato. E não fica por aí, não vai ficar por aí. E o vice-presidente é pior que ele. E eu cada vez tenho mais a convicção, ou a percepção, se quiserem, agora está na moda, que Trump se está a preparar para dar a golpada. E isso é uma tragédia a nível mundial se os Estados Unidos passarem a um regime totalitário. Não sei por quanto tempo isso poderá aguentar. Vai ser uma coisa muito complicada e até tenho dificuldade em jogar com esse tabuleiro de xadrez. Tenho muita dificuldade em jogar com isso. De maneira que o Trump, se tivesse notas, levava que era mau menos, uma coisa terrível. Em relação àquilo que a Ana coloca, a exportação de equipamentos militares não está a fazer mais do que a sua obrigação, porque ele não inventou nada. Isto ainda é o acordo que vem de Biden, ainda da administração Biden. Portanto, tem que cumprir o que estava acordado e tanto mais agora que os Estados Unidos davam. E ele agora arranjou que aquilo afinal é vendido, porque a Ucrânia vai pagar. Bom, a ideia de Trump era esmagar a Ucrânia, agradando ao seu patrão Putin. Isso é uma outra percepção que eu tenho cada vez maior, que ele depende, não sei a que nível, de Putin, e fazia o pleno, agradava a Putin, fazia um excelente negócio, arrasava a Ucrânia, o Putin roubava para um lado, roubava para o outro, uma maravilha. Mas eu tive também sempre essa percepção, cada vez mais, Zelensky tem-se tornado um excelente estadista. E ele conseguiu, porque é preciso ver, ele não calculava que isto ia acontecer, penso eu, está a tratar da guerra e está a tratar da diplomacia. Ele anda para todo o lado, aquele homem não deve dormir, não sei. Mas ele teve a habilidade suficiente para dar a volta ao texto. Teve aquela conversa de pé de orelha com o Trump em Roma, no funeral do Papa Francisco, e ele conseguiu, tanto quanto é dado a observar, porque os tratados têm sempre cláusulas secretas, coisas que nós não conhecemos, não vêm a público. Mas daquilo que me informei e que sei, lá está, aquilo que eu sei toda a gente pode saber. É um acordo equilibrado, apesar de tudo. E tem cláusulas muito interessantes para a Ucrânia e tudo isso. E eu aí era o meu desacordo, um bocadinho com o professor Silvério Cunha. A Europa tem tido um papel importante nisto, por uma razão muito simples. Primeiro, aliás, o Bloco de Esquerda e uma série de gente aí fizeram as contas e concluiu-se que a Europa tinha mais poder militar que a Rússia, não é? Portanto, somando aquilo tudo. Sim. Pronto, só não tinha a nível nuclear, mas também tem. Não, quer dizer, não é como se pensa, como não foi, como se pensou. Pensava-se que a Rússia que invadia a Ucrânia e em 6 dias aquilo estava tomado. Já há 3 anos e não consegue passar de 20%. Consegue, vai pouco a pouco, metro a metro. Mas o que acontece é que Zelensky conseguiu, contra tudo e contra todos, com o apoio da Europa, e aqui há que salientar isso, e estas coisas é como o apagão, a única coisa positiva é que dá para nós abrirmos a pestana, como se abrimos os olhos e para tomarmos atenção, é uma lição, não é? E isto que aconteceu é uma lição para a Europa de facto tem que se unir. O professor e eu temos a ambição dos Estados Unidos da Europa, mas já não vamos ver, penso, já não vai ser nos nossos dias. Mas talvez a Ana veja. Mas pelo menos tocou a reunir. E isso é muito bom, muito positivo da parte da Europa. E chamando para a sua luta, para a sua causa, por exemplo, o Canadá. Importantíssimo. O presidente canadiano veio dizer o seguinte: eu prefiro ser o 28º Estado da União Europeia do que o 51º, não sei se é assim que se diz, dos Estados Unidos. Isto é extraordinário, porque esse homem está a fazer frente, ganhou as eleições e está a fazer frente a Trump. Portanto, o acordo, apesar de tudo, dá um certo equilíbrio. E há aqui um ponto que é importante e com isto me calo. Sem haver uma garantia, que não sei se há, se não, mas eles dizem que não,
de defesa mesmo, de ajuda em termos de defesa dos Estados Unidos, ele acaba, ao haver concessões aos Estados Unidos, ele acaba por estar explícito. Porque os Estados Unidos têm uma convenção que um ataque a interesses americanos em qualquer parte do mundo é considerado um ataque aos Estados Unidos. Não se aplica o artigo 5º da NATO, mas aplica-se em relação aos Estados Unidos. E, portanto, os russos jamais, durante os 2 ou 3 anos, se atreverão a atacar concessões americanas. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais uma revista da semana. Tenha uma boa tarde e um bom fim de semana.